Bom dia! Hoje Jesus pediu para mim compartilhar com vocês esse momento de leitura. Hoje eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava me casando e no sonho eu percebia que não era a hora certa ainda. Então eu sentia assim, todo mundo estava ansioso pro casamento, mas eu falava, cara, eu não tô preparada, eu não tô pronta. Aí eu acordei muito reflexiva com esse sonho. E no devocional de hoje, aqui do livro Café com Deus Pai, dia 15 de março, se chama As Estações da Vida. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiásticos 3, 1-2. Agora eu vou ler com vocês aqui. Anos atrás, eu tinha um bom emprego e um bom salário. Então chegou o tempo em que Deus falou comigo sobre deixar esse emprego e assumir o ministério, que estava confiando em minhas mãos. Eu ouvi o Senhor dizer, este tempo está encerrado. Em meu coração, eu sabia o que Deus estava falando, mas sentia um misto de entusiasmo e medo. Eu queria ir adiante, porém tinha medo de errar. Desejava ver o que Deus iria fazer, mas tinha receio de dar um passo em direção ao desconhecido. Às vezes, Deus dá algo por encerrado, mas nós continuamos agarrados a isso. Então, finalmente obedeci e hoje desfruto de um ministério saudável que tem abençoado toda a nação e vários lugares do mundo. Lembre-se de que Deus muda as coisas como e quando Ele quer, a fim de nos levar a lugares inimagináveis. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas e respeitar isso nos colocará em lugares maiores do que os nossos sonhos. Você pode estar vivendo hoje uma estação difícil ou agradável. Saiba, porém, que isto é certo. As estações vêm e vão, assim como o sol nasce e se põe todos os dias. Entenda que cada fase tem o seu valor, cada experiência tem o seu preço e sua recompensa. Somos formados no decorrer do caminho, com altos e baixos, ganhos e perdas, críticas e elogios, abraços e rejeições, de tudo devemos tirar proveito. A questão é que não podemos ser dirigidos pelas estações em si, mas sim pelo que Deus deseja nos ensinar e nos direcionar em cada uma delas. E aí a frase é: viver a fase em que estamos nos prepara para o que virá. Esse texto de hoje casou muito com o que eu estou vivendo nessa última semana, com o momento que eu estou vivendo, com o sonho também que eu tive, de que eu comecei a perceber algumas coisas. Então Deus tá me apontando assim várias coisas, vários questionamentos que eu tenho. Deus tá mostrando pra mim que, olha, ainda não é o momento, olha, você ainda não tá pronta. Então esse final de semana passei por uma situação em que eu deveria parar de comer carboidratos, todo tipo de carboidrato e açúcares e etc. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada por fruta, nem isso eu podia comer. Então eu me vi tão desanimada, tão frustrada, tão chateada, que eu não queria fazer nada, eu queria só ficar deitada. E aí, uma amiga minha me chamou pra ir pra praia, tomar água de coco, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tava assim, xoxa. Aí conforme a gente foi conversando, eu fui melhorando, fui ficando um pouco mais feliz, assim. E tive a reflexão de que, cara, como que eu vou depositar a minha felicidade e a minha satisfação num alimento, tipo, numa comida? Eu só vou ser feliz quando eu estiver comendo tal alimento. E se hoje tirassem isso de mim? E se a partir de hoje eu não pudesse mais comer nada disso? Como eu ia ser feliz, sabe? Onde eu ia encontrar alegria? Então, a gente não pode depositar nossa alegria nessas coisas. E a gente deposita. É muito normal, é muito natural pra gente, que a gente nem questiona isso, né? Então, eu me vi nessa situação. E aí eu falei, cara, vamos parar e vamos respirar, não é o fim do mundo, você só vai parar de comer essas coisas por um período, depois você volta a comer normal. E aí eu fui na igreja no outro dia e eu super apática, sem energia, né, porque eu tava comendo só proteína e legumes. E eu tava me sentindo fraca, assim, aí eu cheguei na igreja e eu fraca, e aí sentou bem na minha frente uma mulher com câncer. E aí na hora que eu olhei ela, sabe quando você se sente constrangida por estar reclamando e parecendo que é o fim do mundo, uma coisa que é tão pequena,
Aí eu falei, tá bom, Deus, já entendi, vou te louvar aqui. E eu comecei a agradecer a Deus. E na homilia do padre, ele falava sobre espera, sobre recomeço, sobre desacelerar. E eu tô nesse momento que eu tô precisando urgentemente desacelerar, puxar o freio, viver mais com calma, curtir mais os dias e tá mais no momento presente mesmo, sabe? Eu tô vivendo esse momento que eu preciso disso. Então, há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo certo. Então, eu sinto que hoje Deus tá me abençoando com esse entendimento mesmo de que nada tá fora do lugar. Nada, absolutamente nada. Eu tô aonde eu deveria estar, fazendo o que Deus preparou para eu fazer. Eu acho que quando a gente quer muito sair de um lugar, a gente perde de vista o quanto que a gente pode abençoar aquele lugar no momento que a gente tá. Então, por exemplo, eu trabalho no centro de Santos e eu convivo com muitas pessoas que faz 2 anos que eu trabalho lá. Então, todo dia eu vejo aquelas pessoas que estão em situação de rua ou as pessoas do meu trabalho mesmo. Então, eu comecei a ter o entendimento de que Deus queria que eu desse o meu melhor ali. Então, quando eu peço para Deus, que eu seja instrumento de luz na vida de alguém hoje, eu vou ser instrumento de luz nas pessoas que eu tô convivendo o dia inteiro, que são as pessoas do meu trabalho, sabe? E isso é uma coisa muito simples, mas que quando a gente tá nessa ideia de que a gente deveria estar em outro lugar, a gente não consegue fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não consegue dar o nosso melhor nem pra gente mesmo quando a gente tá nesse desespero de que deveria estar em outro momento. Então, tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o seu tempo determinado no céu e a gente tem que confiar nisso, sabe? E Deus fala com a gente o tempo inteiro. Então, quando acabar o período que você deveria estar em algum lugar, vai acabar e você não vai nem perceber, você nem vai lembrar. Quando você sair desse momento que você tá, que tá parecendo o final do mundo, cara, você não vai lembrar, pode ter certeza, você não vai lembrar. Se você lembrar, você vai ter vagas memórias de que aquele momento foi difícil, mas você não vai lembrar daquelas pessoas que te fizeram mal. Muito pelo contrário, provavelmente você vai lembrar daquelas pessoas que te fizeram bem. Então, assim, eu já tive outros trabalhos e, gente, eu não lembro. Eu não lembro das coisas ruins que eu passei lá. Parece que minha memória, ela apagou, assim, ela fez ela reiniciou. E eu só lembro das pessoas que estiveram lá que foram boas pra mim. Foi o que ficou. E realmente é isso que fica dos lugares, são as pessoas e como as pessoas nos trataram. É só isso que fica. Essa é a nossa herança mais duradoura. O jeito que a gente tratou as pessoas ao nosso redor. Quando eu digo que tudo hoje está colaborando para falar sobre a espera, olha a mensagem que está escrito no cacto. Cactos nos ensinam sobre a paciência de esperar a hora certa de florescer. E é isso, gente. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje. Vamos esperar o momento certo de florescer. Vamos confiar no nosso Pai, que tá lá em cima e que cria coisas pra gente que a gente não consegue nem imaginar, porque a gente tem uma concepção muito humana do que é florescer, do que é vencer na vida, do que é prosperar. Mas Deus já escreveu tudo. Deus já sabe onde você vai chegar. Deus já destinou aquele emprego certo pra você. Deus já selecionou aquele relacionamento certo pra você que vai fazer você ser muito feliz e ter muita paz na sua vida. Deus já sabe até a casa que você vai morar, os detalhes da casa que você vai morar, a quantidade de filhos que você vai ter. Deus já planejou tudo. Então vamos confiar nele, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque a gente não tá no controle. Quem tá no controle é o nosso Criador. Bom dia pra vocês. Deus abençoe sempre.